Seguramente que todos vocês já assistiram às imagens dramáticas de uma escola secundária, se não me falha a memória, na zona de Massamá, em que um conjunto de negros espancam um miúdo branco e de repente o debate sobre o racismo é enterrado vivo, evidentemente, porque como não estamos a falar de uma minoria étnica a ser espancada, evidentemente que não é um ato de racismo. E de repente, nas televisões portuguesas, algumas delas, ou pelo menos uma delas, desdobrou-se em debates sobre a questão da violência, mas sobre se as minorias ou não tinham mais direitos do que as maiorias, se era mais legítimo ou não, ou se era menos mau uma minoria atacar uma maioria. Como é que isto funciona? Qual é o enquadramento disto? E de repente temos Cláudio Ramos numa discussão bastante acesa com Susana Garcia. Susana Garcia que, enfim, nem sempre partilhamos a mesma opinião, é a vida é mesmo assim. Há muitas circunstâncias em que não partilhamos a opinião, mas desta vez acho que esteve particularmente bem e o Cláudio Ramos perdeu a linha, no meu entender. Mas enfim, vamos analisar esta troca de ideias intensa e fazer uns comentários. Não podemos dizer. Mas agora, que não existe racismo, importante. não existe, não é? Desculpa lá. É evidente que há racismo como há um objeto não identificado no ar, não quer dizer que é um extraterrestre. Agora, não se pode falar, isso é um problema do Cláudio. Não concordo, a Susana não pode. E eu estou a falar do meu ponto de vista. Mas a Susana não pode dizer, do seu ponto de vista, como uma advogada, uma pessoa aqui sentada, que não pode dizer que não somos um país de racistas. E eu estou-lhe a dizer que não somos. Ai, Susana, desculpa, não vivemos a realidade paralela. Não vivemos. Vivemos na mesma realidade em que temos como primeiro-ministro, tivemos como primeiro-ministro uma pessoa não caucasiana, em que tivemos uma ministra da Justiça, uma pessoa não caucasiana. Não tem. Desculpa lá, como é que... Quer dizer, do meu ponto de vista, se as pessoas dizem, olha, eu tenho ali um colega, tenho ali dois colegas, um branco e um preto. E depois as pessoas dizem, olha o António, olha o preto. Isto é um ato de racismo. Não se dão ao trabalho de decorar o nome do preto. Não, desculpe, eu não sei se a pessoa... Não, desculpe. Antes de ouvirmos a segunda parte, o Cláudio Ramos está a falar do meu país, que supostamente também devia ser o dele, e portanto Cláudio Ramos racista é a tua tia. Pronto, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, e de uma forma um bocadinho mais cordial, que Cláudio Ramos claramente não merece, até porque disse que somos um país de racistas e portanto deve estar a falar dele mesmo, a olhar-se ao espelho ou alguma coisa do género. Eu não desrespeito ninguém à partida, eu julgo as pessoas com base nas ações e no seu caráter. Agora, que há determinados padrões que nós podemos observar consoante determinadas comunidades e que são padrões estatísticos assinaláveis, podemos. Ou alguém tem dúvidas de que esta última notícia que eu até partilhei no Instagram, em que dizia família ou grupo familiar espanca a enfermeira no hospital, mas alguém tem dúvidas de que estamos a falar de uma comunidade muito concreta, que representa 0,5% da população residente em Portugal, mas acham que somos todos parvos? Nós sabemos quem são estas pessoas, sabemos que têm uma impunidade, que vivem à margem da lei em muitas circunstâncias, que têm casamento infantil, que têm maus tratos animais e que é um problema sem dúvida nenhuma situado naquela comunidade. E eu agora não posso apontar porque vossas excelências são de uma minoria étnica. Vão para o raio que vos parta. Deixem de ter determinados comportamentos e as estatísticas deixarão de apontar determinados padrões. Espero que tenha ficado claro. Sobre o restante, Portugal não é um país racista e esta conversa de chacha do se vai um preto e se vai um branco e eu digo o branco, digo o nome dele e o preto digo que é preto. Não, se eu não souber o nome de nenhum dos dois, eu vou utilizar a característica distinta que permita à pessoa que está a falar comigo identificar à partida. Da mesma forma que se houver um conjunto de pessoas vestidas relativamente de forma natural, sei lá, ou até mais formais, estão todos de fato e gravata, fatos aceitáveis, limpos, tudo tranquilo, mas de repente há um com sapatos rosa fluorescente, os sapatos vão ser o ponto que eu vou utilizar para descrever determinada pessoa porque é a característica que os distingue. Se eu vir um conjunto de pretos e estiver um branco no meio, eu vou dizer que é o branco do grupo. Caramba, como é óbvio, porque é assim que se identificam as pessoas. Vocês, quando estão a tentar descrever alguém num determinado acontecimento que a pessoa com quem estão a falar até pode ter participado e até pode ter estado presente, vocês vão tentar lembrar-se da característica que, face ao padrão do local onde vocês estão, que tem ali o outlier, portanto, ou que tem uma barba se nem todos tiverem barba, ou que é careca se todos tiverem cabelo, ou que tem ténis cor-de-rosa se todos tiverem ténis pretos, cinzentos, azuis, cor-de-rosas, castanhos, o que quer que seja, não interessa. Não sei, ou que tem 2 metros, porque se calhar têm todos 1,5 m e de repente tem uma pessoa com 2 metros, ou que é gordo, ou que é magro, ou que era o amigo da vossa prima no 8º ano, não sei. Mas se não conhecerem as pessoas e estiverem a descrever um acontecimento e estiver um conjunto de pretos e um branco no meio, eu vou dizer que é o branco.
como é óbvio, e se me chamarem branco está tudo bem. Aliás, chamam-me diariamente neste canal, no meu e-mail, nas outras redes sociais, coisas bastante piores. Portanto, estou à vontade com as ofensas que fazem. E, portanto, isto é uma estupidez, eu nem sei o que é que o Cláudio Ramos quer dizer e deve estar a falar por ele mesmo. Portanto, se o Cláudio Ramos acha que é racista, é lá com ele. Agora, eu não tenho nada a ver com isso. Se a questão é defender que existe um povo português e que estamos a ser invadidos e substituídos, se isto é uma declaração racista, seja. Honestamente não estou interessado, eu não acho que seja. Mas se o Cláudio Ramos quiser dizer que é, eu prefiro ser chamado racista e defender o povo português do que andar aqui com estas conversas de chacha. Portanto, eu não acho que seja. Eu acho que todos os povos têm direito à sua existência, têm direito à prosperidade da sua cultura, à celebração da sua identidade no seu país de origem. Da mesma forma que os portugueses só têm Portugal, os franceses só têm a França, os guineenses só têm a Guiné-Bissau para festejar a sua identidade e tudo mais. Se assim o é, festejem-no. Eu sou a favor. A questão é que é esta. O cosmopolitismo dominante tem uma característica muito interessante, que é, nós defendemos todas as diferenças. No entanto, juntam as pessoas em determinadas comunidades em que, para coexistirem, têm que diluir as suas diferenças e diluir em última instância a sua identidade. Eu acho que não. Eu acho que todos devem poder celebrar a sua identidade no seu país de origem. É fácil de perceber, não creio que haja dificuldades. Vamos ouvir a segunda parte. Não estou a particularizar, mas é que é verdade. Não, acontece no dia a dia. Peço desculpa, mas não. Eu, se não sei o nome da pessoa e quero identificá-la no meio... E vai dizer é o preto? Mas, porque a outra diz é o branco. Digo. Se tiver um branco no meio preto, diga é aquele branco. Tá. Qual é o seu problema? Nenhum, querida. Mas se tiverem muitos pretos e eu dizer aquele branco, você acha que isso é racismo? Eu acho. Mas por o contrário, já é. Isso é uma pessoa pela cor da pele. É uma característica. E acho que nós devemos ensinar os nossos filhos a amarem as suas características. Isso não tem nada a ver. E não é nada depreciativo. Olha, a mim, eu, que sou prima de pretos e prima de mulatos, quando cheguei cá a Portugal, fui muitas vezes vilipendiada com um étimo branquela. E desculpe, não, Susana, nada. E durante muito tempo, estamos na praia. Olha, a Susana está na praia. Eu estou na praia. A Susana vê chegar 10 brancos. Não, desculpe, eu vou dar o meu caso. Eu chegava à praia, as minhas queridas primas, todas elas super bronzeadas, e eu com a vexame de ter que ser a lagosta suada, a Lula está-se a rir, a Lula fora d'água. Ou seja, a minha pena e a das outras pessoas todas, neste contexto, é relativizada. A Susana não tem assim o anátoma de ter sido preta, de vir de pretos, de ter sido branca. Tenho em mim o anátoma de ter sido branca numa sociedade preta. Tem graça esta da lagosta suada. Estão a ver? E é uma piada sobre brancos e tem graça. Quer dizer, a lagosta suada tem imensa graça. Portanto, honestamente, eu não acho que ninguém deva choramingar por isso. Se a Susana Garcia foi chamada de lagosta suada, que se ria e a vida segue. Portanto, tem graça. Confesso que tem graça. Aliás, nós, geralmente no verão, quando vamos para o Algarve, quando uma pessoa vai para o Algarve, um sítio onde há praias, nós distinguimos precisamente um turista inglês quando vemos que ele está escaldado, não é? Portanto, isso é uma piada que já se faz há imenso tempo e tem graça. Quer dizer, não... As pessoas têm que deixar de choramingar com palavrinhas. É a vida, cresçam. Já não temos idade para isto, honestamente. E, portanto, o que aconteceu verdadeiramente, nós não sabemos, sem dúvida nenhuma, as motivações do que terá acontecido naquela escola, mas o que aconteceu naquela escola é que é grave, porque houve um branco a ser espancado por um conjunto de pretos. Isso é um crime. Assim estamos a falar de espancamento, não é de palavrinhas. Porque quando eu vejo um grupo de pessoas, eu digo que elas são isto ou são aquilo, são palavrinhas. Houve um miúdo espancado, Cláudio Ramos. Percebe a diferença? É que um miúdo espancado e palavrinhas que o Cláudio Ramos não gosta, não é equiparável. Por muito que o Cláudio Ramos se sinta o centro do universo e ache que as palavrinhas que ofendem o Cláudio Ramos de repente são as palavrinhas mais importantes do mundo, ninguém quer saber. Houve um miúdo espancado. É um bocadinho diferente. E se nós apontamos, e tal, aqui não é racismo, porque até se diz muito nos Estados Unidos da América, e foi importado por algumas pessoas de cá, os pretos não podem ser racistas com os brancos. Não podem ser racistas, porque isso é uma questão estrutural, porque os negros não têm poder, não têm isto, não têm aquilo, e portanto estruturalmente o racismo estrutural, que é uma teoria importada dos marxistas norte-americanos e que também saiu da escola de Frankfurt, nós exportámos a escola de Frankfurt e agora importámos a sua versão 2.0, no fundo, que é pior do que a primeira, evidentemente. Agora dizemos não há racismo inverso, isso não existe, e portanto o que existe é isto. Portanto, independentemente de tudo o que vocês possam observar, não existe, não acontece, não é verdade. O que eu já disse anteriormente várias vezes é que, sem dúvida nenhuma, é mais fácil para qualquer minoria, e ouçam bem que isto é importante, qualquer minoria étnica viver na Europa do que um branco viver em África. É, sem dúvida nenhuma, de longe,
muito mais fácil para uma minoria na Europa do que um branco em África, que no caso também será uma minoria, evidentemente. E portanto, isto é esclarecedor. Houve um espancamento que é absolutamente condenável, e se fosse ao contrário, se por acaso tivéssemos visto esta imagem de brancos a espancar um negro, que seria igualmente errado, moralmente errado, legalmente condenável, estaríamos a falar de racismo estrutural em Portugal. Como é o contrário, nem sequer é racismo, não queremos saber de nada, que se lixe. O miúdo se calhar até estava a pedi-las, como se calhar dirá o Cláudio Ramos ou outra pessoa qualquer. Ele se calhar até lhe chamou umas coisas no intervalo, portanto se calhar espancá-lo não há problema. Ganhem juízo. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as redes sociais do MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.